Olá, olá! Seguindo no nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias, hoje nós vamos ler os capítulos 19 a 21 do livro de Levítico, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Diversas leis. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Deverá ser comido no dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará impura e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando, assim, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas tema ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometa injustiça em um julgamento. Não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. Não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam aos meus estatutos. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não vistam roupas feitas com dois tipos de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava prometida a outro homem, expelindo o seu sêmen, e essa escrava não tiver sido resgatada nem tiver recebido a liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porque ela não havia sido liberta. O homem, porém, trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação pelo ofertante diante do Senhor pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor.
Ninguém profane a sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro que viver entre vocês deverá ser tratado como o nativo. Amem-no como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, um efa honesto e um hin honesto. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus estatutos e a todas as minhas ordenanças e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Punições para o pecado. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque deverá ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem para prostituir-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, deverá ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, o sangue deles cairá sobre ele mesmo. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem deitar-se com a mulher do seu pai, desonrou o seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato detestável. Terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, deverá ser executado. Vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ter relações sexuais com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem se casar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, comete um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem deitar-se com uma mulher durante a menstruação, envolvendo-se sexualmente com ela,
ambos terão exposto a fonte do seu fluxo de sangue. Por isso, serão eliminados do meio do povo. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem deitar-se com a mulher do seu tio, desonrou o seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher do seu irmão, comete um ato de impureza. Desonrou o seu irmão. Ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus estatutos e ordenanças e pratiquem-nos, a fim de que a terra para a qual eu os estou levando para viver não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por eles terem feito todas essas coisas, eu os detestei. Todavia, a vocês disse: possuirão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde fluem leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal, com ave, nem com nenhum animal rastejante da terra, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que, entre vocês, forem médiuns ou consultarem espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Capítulo 21. Regulamentação para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão se casar com uma mulher que se corrompeu pela prostituição ou que é divorciada do marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper pela prostituição, está corrompendo o seu pai, deverá ser queimada. O sumo sacerdote, aquele entre os seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará despenteado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. Não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porque foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher com quem ele se casar deverá ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem uma mulher corrompida pela prostituição, nem prostituta, mas deverá ser uma virgem do seu próprio povo, para que não profane a sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão: pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se.
Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com sarna ou com feridas purulentas, ou que tenha testículos esmagados. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas preparadas no fogo ao Senhor. Tem defeito físico, não poderá aproximar-se para apresentar o alimento ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito físico, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, que os santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. E assim, minha gente, nós encerramos mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui amanhã para a gente dar continuidade a essa leitura juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!